Na aula passada, eu falei com vocês sobre o fluxo magnético, né? Como calcular o fluxo magnético. E falei também que o importante é que a gente tenha uma variação de fluxo magnético para que haja uma corrente elétrica induzida. Não adianta ter um fluxo fixo, né? Não adianta nada eu ter uma espira aqui, ter um ímã aqui paradão, e o ímã parado não faz nada, não induz corrente de maneira alguma. Ao movimentar para longe ou para perto da espira, eu crio uma corrente elétrica induzida de acordo com o polo do ímã e de acordo com o movimento, se o movimento é de aproximação ou de afastamento. Então, depende do que você está fazendo. Para relembrar, eu vou retornar aqui com o nosso simulador, só para que a gente veja, lembrar o que está acontecendo. O que é isso que eu estou falando, né? Então, tá aqui. Olha só. O ímã parado não induz corrente elétrica, ou seja, a lâmpada não acende. Se eu pego esse ímã e aproximo, olha só, olha os elétrons aqui no fio. Eu vou aproximar o ímã da espira. Quando eu aproximo o polo norte, os elétrons descem. Quando eu afasto o polo norte, os elétrons sobem, né? Ó, a corrente elétrica, ao aproximar, é uma, ao afastar, é outra. Então, eu aproximo, tiro, aproximo, tiro. Então, como existe uma variação de fluxo, você pode ver as linhas de campo magnético aqui através das agulhinhas da bússola, né? Das bússolas que estão em volta. Ao aproximar e ao afastar, essas agulhinhas mudam de direção, significa que o campo magnético que passa através dessa espira aí está mudando. Então, olha só. Nesse simulador aqui, ao aproximar as correntes, o ímã, os elétrons estão descendo. Ao afastar o polo norte, os elétrons estão subindo. Agora presta atenção. Vou mudar o ímã de lado. Agora eu vou aproximar o polo sul. Os elétrons descem. Ao afastar o polo sul, os elétrons sobem. Vamos olhar de novo, ó. Ao aproximar o polo norte, ao afastar o polo norte. Aproximando o polo norte, afastando o polo norte. Aproximando o polo sul, afastando o polo sul. Ambos geram corrente elétrica, tá? Tanto faz, o que importa é a variação de fluxo. E outra coisa, eu fiz dos lados contrários, né? Eu vou aproximar o polo sul aqui e afastar o polo sul. Aproximar, afastar. Olha só, quando eu aproximo o polo sul, os elétrons sobem. Quando eu afasto o polo sul, os elétrons descem. Quando eu aproximo o polo norte, os elétrons descem. Quando eu afasto o polo norte, os elétrons sobem. Quando eu estou trabalhando de um mesmo lado da espira, aproximar o polo norte é a mesma coisa que afastar o polo sul. Aproximar o polo sul é a mesma coisa que afastar o polo norte. Tá? Parece complicado, é complicado, né? Mas dá para entender. Por isso que eu trouxe aqueles desenhos para a gente tentar entender por que, né, essa polaridade importa, por que aproximar o polo norte é a mesma coisa que afastar o polo sul. Por que aproximar o polo sul é a mesma coisa que afastar o polo norte. Tá? Vamos ver por quê. Beleza? A ideia é que a gente tenha uma variação de fluxo. Vou mostrar para você aqui, Gisela, por que a corrente elétrica induzida é do contra, né? Vamos voltar naquele desenho da aula passada para a gente relembrar o que está acontecendo aqui. Olha só. O que acontece quando eu aproximo o polo norte? Então, vamos lá. Ó.
O Polo Norte está lá longe. Eu vou aproximando ele. Lembra que o campo magnético de um ímã são de linhas fechadas, né? Elas vêm até do outro lado, mas aqui, para ficar mais fácil de desenhar, eu coloquei só o campo saindo do Polo Norte, mas lembra que essas linhas são fechadas e tal. Ao aproximar o Polo Norte dessa espira, o campo magnético, a quantidade de campo magnético que atravessa ela, vai aumentando. Né? O fluxo magnético vai ficando maior, olha só. Aqui tem uma linha de campo atravessando essa espira. Agora eu já tenho 3. Agora eu já tenho 4. Então, ao aproximar o polo norte dessa espira, né, eu estou aumentando o fluxo magnético que passa por ela. Então, ao dar uma velocidade de aproximação para essa espira, para o ímã, desculpa, né, o fluxo magnético na espira aumenta. Então, o que significa isso, Gisela? O que significa a corrente elétrica ser do contra? Significa que ela não quer deixar esse fluxo aumentar. Então, eu vou aproximando aqui o ímã da espira e vai aparecer ali uma corrente elétrica na espira para não deixar esse fluxo aumentar. Ou seja, né, tá entrando dinheiro na sua conta, só que você não quer que seu saldo aumente. O que você tem que fazer? Você tem que gastar o dinheiro. Tá entrando o campo magnético ali naquela espira, mas eu não quero que o fluxo magnético aumente. Então, o que a espira vai fazer? Ela vai criar um campo magnético contrário a esse que já existe. Ela vai criar um campo magnético saindo dessa espira. Vamos chamar de campo magnético induzido. O campo magnético do ímã eu vou chamar de B mesmo. Como o campo magnético está entrando na espira e está fazendo com que o fluxo magnético aumente, a espira vai reagir do contra. Ela vai criar uma corrente elétrica na espira para que essa corrente elétrica crie um campo magnético contrário. Como o campo magnético é contrário, é do contra, sempre o campo magnético é contrário ao que está acontecendo. O fluxo está aumentando. Para que eu não deixe o fluxo aumentar, o campo magnético tem que ser contrário, o campo magnético induzido tem que ser contrário ao campo magnético do ímã. Você entendeu esse raciocínio? Por que a gente fala que é do contra? Tem alguma coisa entrando na espira e aumentando. Eu tenho que criar uma coisa saindo para que isso não aumente demais. Para não deixar aumentar demais. Entendeu agora ou não? Aí, não, você entendeu o lance do campo, Gisela? Beleza. Então, você entendeu o lance do campo, beleza. Vou mudar aqui o exemplo. Depois a gente vai para a corrente. Ó. Agora eu vou usar esse ímã aqui, de cima. Agora eu vou afastar o campo, o polo norte desse ímã. Afastando ele, tá vendo? Eu vou dar ao ímã uma velocidade de afastamento em relação à bobina. Tá? Então, eu vou tirar esse ímã de perto da bobina. O que está acontecendo com o fluxo magnético quando eu tiro o ímã de perto da espira? Eu vou tirar o ímã de perto da espira, então o fluxo magnético está diminuindo. Certo? Ó, tirando o ímã de perto da espira, o campo magnético, o fluxo magnético está diminuindo. Então, o que vai acontecer com a espira? Agora, o campo, o fluxo, está diminuindo. Como a espira, o campo induzido é sempre do contra, o que vai acontecer? Vai aparecer um campo a favor do campo do ímã, para não deixar que esse fluxo diminua.
Por isso que eu falei que é do contra. Certo? Quando o fluxo está aumentando, o campo induzido é contrário. Quando o fluxo está diminuindo, o campo induzido é a favor, porque ele não quer que diminua. Quando o fluxo está aumentando demais, o campo é contrário, para não deixar aumentar. Essa é a ideia que eu falei que é sempre do contra. Quando está diminuindo, cria um campo a favor, para não deixar acabar. Quando está aumentando, cria um campo contrário para não deixar aumentar. É isso que é o lance. Tá? Aqui, ó, o fluxo aumenta. Aqui, ao afastar o ímã, o fluxo diminui. O fluxo aumenta. Qual que é a alternativa que a espira tem? Ela cria um campo induzido contrário, para não deixar aumentar. Aqui o fluxo diminui. Ela cria um campo induzido a favor, para não deixar acabar, para não deixar diminuir. Certo? Até aí tudo bem? Campo a favor, campo contrário, porque... Beleza. Agora vamos determinar para onde a corrente tem que ser para que esse campo aqui seja contrário, né? Para a direita. Não vai funcionar se você olhar o movimento da minha mão na tela. Você vai ter que fazer aí na tela do seu computador, na tela do seu celular. Lembrando que esse movimento aqui de rotação, não sei se vocês estão conseguindo ver minha tela? Porque eu compartilhei aqui, peraí. Deixa eu compartilhar de outro jeito aqui agora, peraí. Tá. Ó, você vai fazer esse movimento aqui com a sua mão direita. O seu dedão, ele tem que apontar para onde o campo está, o campo induzido, o campo rosa, tá? Dedão é para onde o campo induzido está. Esse movimento com a mão, né, de rodar os dedos em direção ao punho, te dá o sentido da corrente. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar, ó, a sua mão direita com o seu dedão na direção do campo induzido do primeiro ímã, desse aqui, ó. Esse aqui primeiro, tá bom? Roda a sua mão. E aí você tem o sentido da corrente. É, tipo uma regra da mão direita para o sentido da corrente. Isso mesmo. Então, ó, meu dedão ficou para a direita aqui, na primeira figura. Quando eu rodei a minha mão, eu determinei que para que esse campo seja para a direita, a corrente elétrica ela tem que estar fazendo esse movimento aqui, ó. Aí, no caso, é anti-horário. Espera aí. Se você estiver olhando essa espira de frente, né? Vamos supor que você olhe ela de cá, ó. Né? Você está olhando essa espira de cá. Ou seja, você está assim e a espira está aqui na sua frente, né? Desse jeito aqui, ó. Certo? E aí seria no sentido anti-horário mesmo. Se você olhar ela de frente, aqui assim, seria no sentido anti-horário, que ela está girando. Ok? Já essa corrente aqui, da segunda figura, o seu dedão da mão direita, você vai colocar em cima da tela e você vai rodar. Você vai ver que a corrente elétrica tem que estar no sentido contrário. É por isso que naquela figura lá, que a gente estava vendo, lá no simulador, quando eu aproximo, a corrente vai num sentido, quando eu afasto, a corrente vai em outro sentido. Então, aqui, a corrente elétrica está no sentido contrário. Se você estiver olhando o ímã de frente aqui, ó, vou ficar de lado aqui, né? A espira está aqui, ó,
certo? Meu dedão tem que estar para lá, ó. A hora que eu girar os meus dedos, eu vou notar que a corrente elétrica está no sentido do relógio, ou seja, no sentido horário. Ok? Então aqui, ó, com essa visão que eu coloquei aqui, você veria a espira de frente. Opa, peraí. Você veria a espira de frente e a corrente elétrica estaria girando no sentido anti-horário. Com essa visão aqui, olhando a espira desse local, você veria um círculo, né? E a corrente elétrica estaria girando no sentido do relógio, ou seja, no sentido horário. Entendido? É difícil. É, mas dá para entender. Abud, para eu descobrir o sentido da corrente no solenoide, eu também faço a mesma coisa? Pode fazer. Você coloca o dedão na direção do campo e gira a sua mão, você vai ter o sentido da corrente também no solenoide. Pode ser feito assim, tranquilamente. Ok? Beleza. Nós fizemos isso com o Polo Norte. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas olhando para o Polo Sul. Deixa eu ver. Esse era agora é o 4. Isso. Ó, agora nós vamos olhar o Polo Sul. Tá? Até coloquei do outro lado aqui, só para a gente mudar as ideias, tá? Então vamos lá. Esse primeiro ímã aqui, eu vou aproximar. Então olha só, o Polo Sul está aqui, eu vou aproximando ele do ímã. Então vou dar a ele uma velocidade que é para a direita. Eu vou aproximar ele do ímã. Ó, coloquei I, é V. V. Então ele está lá longe, eu vou chegando ele pertinho. Ao aproximar ele do ímã, o fluxo magnético está aumentando. Alguém vai perguntar, gente? Abriu o microfone aí ou foi sem querer? Então aqui o fluxo aumenta. Como aqui existe uma ideia de conservação de energia, de não deixar o fluxo aumentar, tá? Eu vou criar um campo magnético contrário. Toda vez que o fluxo aumenta, né, o campo magnético ele vai ser contrário. Então, olha só, eu vou aproximando, o fluxo aumenta, eu tenho que criar um campo magnético contrário. Só que agora é o polo sul. O campo magnético desse ímã está indo em direção ao polo sul. Ou seja, o campo que a espira vai criar... Espera aí que eu vou... O campo que essa espira vai criar aqui no meio dela... Deixa eu ver uma... Pode ser azul, para ficar mais fácil de ver. O rosa estava confundindo. Vai ser um campo contrário. Esse é o campo elétrico induzido, o campo magnético induzido. Tá? Porque eu estou aproximando. E o campo do ímã está para a esquerda. Então, o fluxo está aumentando, eu tenho que criar um campo contrário, então eu vou criar um campo para a direita. Vamos lá. Imagine que você estivesse olhando esse ímã de cá, ó. Certo? Então, agora aqui, ó, a espira está desse lado. Você vai ter que criar um campo magnético, olha só, para cá. Ó. Coloca o seu dedão na direção do campo magnético em cima da tela do seu celular ou do seu computador.
o seu dedão vai estar para a direita. A hora que você girar, quando você girar os dedos, você vai ver que a corrente elétrica está fazendo um movimento no sentido... Ai, não sei, Abud, qual que vai ser o sentido. Beleza, então muda a perspectiva. Olha a sua espira de frente. O campo magnético está para cá, ó, né? E gira a sua mão. Ó, vai estar no sentido... Horário, né? Então, olhando de cá, vai estar no sentido horário. Vamos colocar aqui. Espera aí que tem uma mudança de perspectiva aqui, de como... Para cá. Para cá, ó. Não está nesse sentido aqui não, Gisela? Olha aí se você consegue ver. Espera aí. É difícil desenhar em 3D mesmo. Olha aí se você consegue... Oi. Se eu estivesse olhando de frente para a espira... Ah, não, mas você colocou o observador atrás, né? É. Essa corrente ela tinha que estar saindo da tela? Espera aí. Tá difícil esse trem aqui. Espera aí, vamos mudar isso. Abud, acho que você fez a setinha ao contrário. Eu também acho. Fiz mesmo. Eu fiz mesmo. É porque... Fiz ao contrário. Porque se você fizer assim, né? A corrente vai vir desse lado aqui e vai descer por aqui, não é? Ó? Isso. Né? Isso, fiz ao contrário. Quer ver? Para ficar mais fácil de entender, eu vou colocar o observador... Espera aí que tem um negocinho aqui. O observador do lado de lá. Espera aí, deixa eu só... Agora até eu estou me complicando, porque esse trem é chato. Se eu estou de cá... E a corrente está entrando aqui. O campo está entrando. Não está certo. Aqui tem que fazer assim, né? Se eu tivesse de cá, o campo estaria saindo. É isso mesmo. É porque meu desenho está me complicando. Espera aí. Opa. Deixa eu só trazer esse aqui um pouquinho para a esquerda, que aí fica mais fácil de ver se o observador estiver do lado de lá. Se você estivesse olhando aqui, ó, acho que fica mais fácil de perceber. Você estaria vendo um círculozinho, né? Peraí. Agora presta atenção. Você está olhando aqui, mesma perspectiva de antes. Aqui está a espira. O campo da espira que ela cria está saindo dela, né? Ele vai lá, ele vem por trás e sai dela. Ó. Ele faz esse movimento. Quando você gira a mão, você estaria vendo um campo no sentido anti-horário. Ele está saindo, girou a mão, você estaria vendo um campo para cá. Agora sim fica mais fácil de entender. Opa. Eita. Todo mundo entendeu? Porque eu compliquei ele na hora de desenhar. Ô, Abud. Diga, pode falar. Mas a padronização seria o observador em cima do Não, não tem ímã? padrão. Não tem padrão. Você pode pensar em observar de qualquer lugar. Ah, tá. Tanto faz. Então, se ele perguntar, por exemplo, qual é o sentido de geralmente, rotação da corrente, eu vou fazer alguns vai exercícios para falar... você. Eu vou fazer Tá alguns bom. exercícios com vocês. Mas geralmente
ele coloca no plano do papel, alguma coisa assim, para ficar mais fácil de você perceber. E não em 3D. Beleza? Agora, esse de cá, a gente vai afastar. Né? Então, a gente vai afastar do ímã. Então, eu vou dar a esse ímã uma velocidade para a esquerda. Ao afastar do ímã, o fluxo magnético está diminuindo ou aumentando. Olha só. Diminuindo, né? A quantidade de linhas que passa por dentro da espira diminui. Certo? Ó. Então, se o fluxo diminui, a corrente elétrica, que é do contra, vai criar um campo induzido a favor do campo existente ali, para não deixar o fluxo diminuir. Então, aqui nós temos o campo magnético do ímã, desculpa. Eu estou afastando o ímã, esse fluxo ele vai diminuir. Então, eu tenho que criar um campo a favor. Ó. Esse campo induzido ele vai aparecer aqui para não deixar o fluxo sumir. Um campo a favor, o campo está indo em direção ao sul, eu vou criar um campo a favor, também indo em direção ao sul. Faz a regrinha da mão aí no seu caderno, na tela do seu celular, você vai ver que você vai ter uma corrente elétrica girando nesse sentido aqui, ó. Peraí. Essa corrente elétrica ela aparece aí, né? E se você estiver olhando de frente, você vai ver um campo fazendo exatamente isso, né? Você vai estar aqui, né? Ó, olhando de cá, você vai ver um campo magnético fazendo esse movimento da direita. Essa é a parte aqui, ó. É a parte da direita. Essa parte aqui, quando você olhar de frente, vai estar do seu lado direito. Então, ao olhar aqui, você vai ver que a corrente elétrica vai da parte direita para a parte esquerda. Se você olhar de cá, ó, de cá, assim, ó, o campo magnético está para lá, né? Ó, está indo em direção à sua esquerda, a essa esquerda aqui. Então, ao rodar a mão, você vai ver que você está girando no sentido horário. Antes era no sentido anti-horário, agora no sentido horário. Deixa eu colocar tudo na mesma perspectiva para ficar menos difícil, né? Então, chegar isso aqui um pouquinho para cá. Se você estiver, então, olhando desse lado de cá, aqui, ó. O que você vai ver? Uma bolinha, né? Que a espira vira um círculozinho. E a corrente elétrica vai estar girando no sentido de cá, no sentido horário. Opa. Ok? Então, você pode aproximar, afastar. Quando se aproxima, o fluxo aumenta. Quando se afasta, o fluxo diminui. Quando o fluxo aumenta, o campo induzido é contrário, para não deixar aumentar. Quando o fluxo diminui, o campo induzido é a favor. Tá? A favor tem crase?
Não, né? Sei lá. Não. Tem não, né? Tá, então, vamos lá. Vamos treinar isso aqui com alguns exercícios. Vou mandar no grupo para vocês agorinha. Peraí. Esqueci de mandar antes. Achei o grupo. Bom, tá aí o nosso PDFzão. 5 exercícios. O primeiro é da Federal do Rio Grande do Sul. E vamos ver como é que funciona isso aqui. Peraí. Abud, quando Oi. uso o Polo Norte, quando o fluxo diminui também fica a favor? Sim, sim, a favor do campo que está saindo do Polo Norte, né? Tipo aqui, ó. Cadê que eu salvei aqui, ó? Quando você está afastando, né, o Polo Norte, o fluxo está diminuindo, né? Então você tem que criar um campo induzido a favor para não deixar diminuir. Sai do norte, tá vendo que está indo para a esquerda? E aí o campo induzido também é para a esquerda. Ok, obrigado. Não, tem que pegar um... Isso aqui, peraí. Aí. Ó, então tá assim. A figura representa um ímã suspenso verticalmente ao longo do eixo de uma bobina ligada a um galvanômetro. O galvanômetro mede correntes pequenas, né, através da variação do campo magnético, através da variação do fluxo magnético. A deflexão do ponteiro do galvanômetro, para a direita ou para a esquerda, indica que a corrente está fluindo na espira. Vista desde o ponto de suspensão do ímã, tem sentido horário-anti-horário. Em t igual a 0, o ímã é liberado e cai. Considere 3 instantes de queda, mostrados abaixo. Vou mostrar para vocês. Uai, você já está resolvendo? Vamos ver se acertou, Gisela. Esses são os 3 instantes abaixo. Ó, quando o ímã está aproximando o Polo Norte, lembra que o campo magnético sai do Polo Norte, né? E eu estou aproximando o Polo Norte da espira. Então, quando aproxima, existe um aumento de fluxo. A espira, nesse local aqui, ó, vou desenhar aqui do lado, tá? Ela vai gerar um campo magnético induzido para cima. Quando aproxima, o campo é contrário, lembra? Porque o fluxo aumenta, eu tenho que criar um campo contrário. Para que o campo induzido seja para cima, você vai colocar o seu dedão na direção dele e vai girar a sua mão direita, né? Você vai ver que a corrente elétrica estaria fazendo esse movimento aqui, ó. A corrente elétrica induzida estaria fazendo esse movimento aqui. Concordam?
né? Porém, quando o ímã está dentro aqui da espira, ele está dentro da espira, né? O campo magnético, nesse momento aqui, existe, mas ele não está variando. Naquele exato momento ali, o campo magnético, o fluxo magnético não está variando dentro da espira. Então, nesse ponto aqui, a corrente elétrica induzida é zero. Porque o campo não está nem aumentando nem diminuindo, o fluxo, né? Não está nem aumentando nem diminuindo. Então, ali eu tenho uma corrente elétrica induzida nula. Certo? Agora aqui, ó. Aqui a gente sabe que o campo magnético do ímã entra no polo sul, sai do norte e entra no sul. Então, ele tem uma orientação aqui para baixo. Certo? E está afastando. Quando eu estou afastando, eu tenho que criar, o fluxo vai diminuir. Eu tenho que criar um campo a favor. Então, o campo induzido vai ser para baixo aqui, ó. Deixa eu ver a perguntinha. Repete o 2, por favor. Sim. O 2, eu tenho aqui o ímã exatamente no meio, né? Existe um campo magnético ali, mas o campo magnético, o fluxo magnético não está nem aumentando nem diminuindo nesse momento. Nesse momento eu não tenho variação de fluxo. Lembra que para ter corrente elétrica, para ter uma força eletromotriz na espira, eu preciso de ter uma variação de fluxo magnético no tempo. Nesse momento aqui, a variação de fluxo é zero. Então eu não tenho corrente elétrica nesse exato momento. Porque o ímã está exatamente no meio ali, né? Agora aqui, o campo magnético do ímã está entrando no sul e o sul está se afastando, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E o sul está se afastando, então eu tenho que criar um campo a favor, né? Para não deixar diminuir. Coloca a sua mãozinha aí para baixo, ó, o dedão está para baixo, gira os seus dedos, você vai ver que a corrente elétrica nesse momento aqui estaria girando nesse sentido aqui, ó. Tudo tem a ver com você identificar se o fluxo está aumentando ou diminuindo, né? E o sentido do campo. Então, dessa forma que está aqui, seria letra A, né? Deixa eu ver se é a letra A mesmo. Ó, igual a Gisela falou. Seria a letra A. Por quê? Aqui, a minha corrente elétrica, né, está em um sentido. Aqui ela está em outro. Então, eu tenho que ter sentidos contrários. E nesse momento aqui, a corrente elétrica é zero. Se você analisar todas as outras alternativas, a única que vai te dar um sentido contrário... Não, se bem que a letra D também dá, né? Mas então por que tem que ser a letra A e não pode ser a letra D? Igual vocês estão vendo aí. Ó, vou copiar a letra D aqui para nossa tela. Por que não pode ser a letra D? Por que não pode ser isso aqui? É contrário. Por causa do sentido das correntes? E nem por causa do sentido, por causa do módulo, né? Tá vendo que ele fala que no instante 1 a corrente é menor do que no instante 3, sendo que os ímãs estão mais ou menos na mesma distância da espira? Como que o módulo, né, vai ser maior no momento 1 do que no momento 3? Sendo que eles estão mais ou menos na mesma posição ali, a mesma distância da espira, né? Eles estão na mesma distância da espira, então não tem porquê um módulo no instante 1 ser maior do que o módulo no instante 3. Não precisa nem olhar para o sentido da corrente. Tá bom? Então, letrinha A. Questão sem conta da Federal do Rio Grande do Sul. E muito inteligente a questão, né? Vamos para 2 agora. Vou deixar isso aqui já na... Fácil.
Uma espira metálica é colocada em uma região de campo magnético onde existe um campo magnético B perpendicular ao plano da espira. Inicialmente, o campo magnético possui intensidade de 2 Tesla, sendo que essa intensidade de campo varia com o tempo no intervalo de 0 a 3 segundos, conforme o gráfico abaixo. Considerando o gráfico e a indução eletromagnética produzida na espira, é correto afirmar que a força eletromotriz induzida na espira no intervalo de 0 a 1 segundo é maior. Gente, presta atenção aqui. Aqui eu tenho um campo magnético. De 0 a 1 segundo, o módulo desse campo magnético não varia. Nem de 2 a 3 segundos. Bom, para que exista uma força eletromotriz, eu preciso de uma variação de fluxo magnético no tempo. Lembrando que fluxo magnético é o campo vezes a área vezes o cosseno de inclinação entre o campo e a área, né? Entre o campo e a espira, e a reta normal ali da espira. Eu posso ter uma variação de fluxo variando o campo, variando a área, ou variando essa inclinação, igual eu mostrei na aula passada para vocês. Não falou nada sobre variação de área. Não falou nada de variação de inclinação. Então, eu vou ter variação de fluxo quando houver variação de campo. Onde que o campo varia? Somente de 1 a 2 segundos, que o módulo dele vai diminuindo. Não tem força eletromotriz de 0 a 1, nem de 2 a 3. Somente vai ter força eletromotriz, ela vai ser diferente de 0, de 1 a 2 segundos. Então, ó, letra C. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, a força eletromotriz induzida na espira é diferente de 0 apenas no intervalo de 0 a 1 segundos. Letra C, isso mesmo. De 0 a 1 não, de 1 a 2, né? De 1 a 2, desculpa, de 1 a 2 segundos, valeu. Eu falei uma coisa e falei outra. De 1 a 2 segundos. O fogão mostrado na figura abaixo não produz chamas nem propaga calor. Uai, como assim, né? O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panela de ferro ou de aço e ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Os campos magnéticos penetram na base da panela, criando correntes elétricas que a aquecem. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas no enunciado abaixo, na ordem que aparece. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como, e é regido pela a lei de indução eletromagnética é a lei de Faraday-Lenz, né? Faraday-Lenz. Então, ou é indução e Faraday-Lenz, ou é convecção e Faraday-Lenz. Sem olhar no gabarito que está aí, qual que é? Indução? Indução, né? Letra B. Porque convecção é quando o calor... O que é convecção? O objeto, né? O calor se propaga através de movimentação de massa dentro de um fluido. Então, por exemplo, você tem uma panela com água. Aí a água quente sobe e a água fria desce. Só que para isso eu precisaria ter uma chama, alguma coisa, e ele está falando o aquecimento da panela e não o aquecimento do fluido, não é convecção. É indução eletromagnética governada pela lei de Faraday-Lenz, letrinha B. Isso mesmo. Esse caso no fogão é o contato da panela com o fogão que faz a indução? Não precisa nem ter contato, isso que é o mais impressionante.
Porque o campo magnético ele vai para o espaço, né? Então você não precisa ter contato direto. Só da panela estar ali próxima, já vai ser criada uma corrente induzida na panela. E qual que é o problema disso, né, desses fogões? É que o controle de temperatura deles é bem bruto. Eles conseguem chegar numa temperatura muito alta, mais alta que com chama de normal, de butano, de gás de cozinha. Então você corre o risco de você queimar uma comida muito fácil, se você não usar direito. A temperatura que esses fogões de indução chega, elas são muito altas. Esse fogão é Mas tem doido, como uma comida regular? com- Tem como regular, mas se você... Porque às vezes, como é que a gente cozinha com fogão a gás, né? Coloca lá, chama média, chama baixa, né? Chama média, baixa ou alta. Nesses aí você tem várias possibilidades de temperatura. E às vezes você erra o negócio, você queima a comida mesmo, na tora. E o negócio esquenta muito rápido também. Eu não gosto desse tipo de fogão, não. Uma vez eu fiquei no apartamento de Airbnb que tinha, custei a fazer arroz, queimei 2 vezes. E olha que eu sou bom no arroz. Nesse caso, a bobina gera campo magnético através da passagem de corrente em suas espiras. Sim, é o princípio de indução, né? Quando você tem uma corrente elétrica numa espira, induzindo corrente elétrica em outra, tá? Você tem uma variação de fluxo magnético. Oi? Eu já vi desse fogão em que o peso da panela faz diferença. É algum sensor que tem, por acaso, não queimar? Ou Deve tem ser alguma coisa a porque ver? o peso aproxima ela, né? Vai ver que o fogão ele tem tipo uma movimentação na vertical e uma panela mais pesada fica mais próxima da espira. Pode ser, né? Sei lá. Aí, nesse caso, a passagem da corrente elétrica na bobina é o que faz o dispêndio de calor? Não, a variação, eu não ia falar disso nessa aula, só na aula que vem, por causa dos transformadores, mas é basicamente assim. Você tem uma bobina aqui, né? Aí, essa bobina que vem do fogão, né? Você tem uma corrente alternada, ora ela desce, ora ela sobe, então ela gera um campo magnético alternado aqui. Esse campo magnético alternado, ele vai induzir corrente elétrica em uma espira, por exemplo. Pensa no fundo da panela como se fosse uma espira. A alternância desse campo magnético aqui, ó, hora que está subindo, hora que está descendo, vai criar uma corrente elétrica induzida, ora num sentido, ora em outro. Quanto mais próximo isso aqui tiver, maior vai ser essa variação de fluxo, né? Maior vai ser o fluxo magnético, a alternância do fluxo magnético ali vai ser maior e eu vou criar uma corrente elétrica induzida aqui mais intensa. E corrente elétrica, quando passa por um material, gera aquecimento. Se a corrente elétrica é mais intensa, o fundo da panela se aquece mais. Quanto mais próximo tiver dessa bobina do fogão de indução. Por que tem que ser panela de metal? Alumínio ou ferro? Não pode ser panela de cerâmica? Porque cerâmica não conduz corrente elétrica. Então não adianta você tentar cozinhar com panela de cerâmica nesse tipo de fogão de indução. E tem uma capacidade para temperatura, essa corrente elétrica, ou não? Porque o meu, ele se desligava sozinho, quando chegava uma temperatura muito alta. Ah, esse é um termostato, né? É um termostato. Aí ele é tipo uma lâmina bimetálica ali dentro que desliga o circuito quando a temperatura atinge tantos graus. Entendi. Certinho? Então, galera, na próxima aula nossa, nós vamos falar de transformadores. Não, pode ser de alumínio, tá, Laura? Tem que ser metal para conduzir, só não pode ser cerâmica. Tranquilo? Você escutou errado, isso mesmo. Então, galera, até a nossa próxima aula, nós vamos falar de transformadores. Termine os exercícios aí, o 3, 4, 5. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp que eu resolvo. Abraço, gente. Até mais.